Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de patologia para a sexta aula focada em inflamação. Falaremos sobre mediadores inflamatórios na resposta imunitária. Se esse conteúdo faz sentido para você, curte, comenta, faça suas perguntas e siga o canal. O sistema imunitário reconhece agressões através de sinais moleculares específicos, desencadeando uma complexa rede de comunicação celular mediada por proteínas especializadas. Esse reconhecimento, ele é feito por um sistema de alarme. Tem um mecanismo de detecção, que já falamos em outras aulas, por meio de alarminas que sinalizam perigo ao organismo. São as PAMPs e as DUMPs. E essas moléculas ligam-se a receptores celulares especializados, desencadeando cascata de sinalização intracelular. E agora vamos falar sobre a resposta molecular. Após o reconhecimento, as células induzem a síntese de libertação de mediadores inflamatórios de natureza variada, as moléculas pró-inflamatórias, que estimuladoras do processo, e as anti-inflamatórias, que inibem a resposta. O equilíbrio é fundamental para uma resposta imunitária eficaz e controlada. As citocinas, os mensageiros do sistema imunitário. A definição: são proteínas reguladoras da resposta imunitária inata e adaptativa. A nomenclatura inicialmente de interleucina, hoje de citocinas, reconhecem a origem não leucocitária, e a produção é feita por células imunitárias endoteliais e células do parênquima ou do estroma. As características gerais das citocinas. A resposta imediata, produzidas por qualquer célula em resposta a agressões, fazendo parte da resposta inata imediata. Secreção limitada, secretadas por um período curto e em quantidade limitada, garantindo controle preciso. E a redundância. Uma mesma citocina pode ser produzida por células distintas. Citocinas diferentes podem ter o mesmo efeito. Efeito pleiotrópico. Os efeitos diversos em células diferentes, expandindo o alcance funcional. Interação complexa. Uma citocina pode influenciar a síntese de outra, inibir ou estimular. Dinâmica da ação das citocinas. Ação sinérgica e antagônica. As citocinas podem atuar em conjunto, amplificando efeitos sinergia ou opondo-se mutuamente, antagonismo, criando um sistema de controle sofisticado. Receptores celulares. Todas atuam através de receptores celulares específicos. Os mesmos receptores podem ligar-se a citocinas diferentes, embora com afinidades distintas. Mecanismos de ação. Os efeitos manifestam-se após a indução gênica e síntese de RNA mensageiro, sendo mediados após a ligação ao receptor. A exceção para isso é a interleucina 18 e a 1-beta. Existem pré-formadas. Agora vamos falar sobre a funcionalidade e a classificação baseada nelas. As citocinas pró-inflamatórias da resposta inata são a interleucina 1, TNF-alfa, interleucina 6 e 18, e da resposta adaptativa é a interleucina 17 e a FNY. Essas citocinas favorecem e amplificam a resposta inflamatória, recrutando células e promovendo alterações vasculares. Agora, as citocinas anti-inflamatórias. Principais representadas são a interleucina 10 e 4 e o TGF-beta. Reduzem a resposta inflamatória, controlando o processo e prevenindo danos excessivos aos tecidos, essenciais para a resolução da inflamação. As citocinas na ativação dos linfócitos. A interleucina 12 induz a diferenciação de linfócitos T, CD4+, em células produtoras de IFNY, promovendo linfócitos T, CD8 com efeito citotóxico. A resposta do tipo TH1. Interleucina 4, diferenciação de linfócitos TCD4 em células secretoras de citocinas auxiliares, produção de anticorpos e mobilização de eosinófilos, mastócitos e basófilos. A resposta do tipo TH2. Agora a gente tem uma tabelinha.
falando das principais citocinas e suas funções. Para quem quiser dar um print, anotar no caderno, eu não vou falar um por um, porque, né, é só uma tabelinha. Mas é bom para você ter nas suas anotações. Receptores para citocinas, estrutura e função. Organização em família. Os receptores são distribuídos em famílias segundo a estrutura molecular, mecanismos de tradução de sinal. Receptores diferentes frequentemente utilizam unidades estruturais comuns. Uma unidade confere especificidade de ligação. Outra transmite o sinal para o citoplasma. Redundância funcional. As unidades comuns explicam o efeito redundante de muitas citocinas. Uma citocina pode atuar no receptor de outra quando os receptores apresentam certo grau de homologia estrutural. Esses mecanismos garantem resiliência na comunicação celular, mesmo em condições de déficit de citocinas específicas. Receptores solúveis, regulação sofisticada. Ativação alternativa. Complexo receptor citocina ativa molécula acessória de outro receptor. Armazenamento. Complexo apresenta forma de reserva, libertação de condições adequadas de pH. Inibição. Liga-se à citocina extracelular impedindo a ação de células-alvo. Receptores solúveis no interstício ou circulação representam forma importante de regulação da atividade biológica das citocinas, podendo ser utilizados terapeuticamente na inibição ou reforço de efeitos específicos. Quimiocinas, orquestrando o movimento celular. Definição: peptídeos de baixo peso molecular, derivado de quimiotáctico citocina. A função principal: tráfego celular, ativação de diferenciação de células com receptores específicos. E características estruturais. Resíduos de cisteína na extremidade N-terminal definem a classificação. Agora, a classificação estrutural das quimiocinas. Grupo CXC-alfa. Duas cisteínas separadas por um aminoácido qualquer. Exemplo, CXCL8, ou interleucina 8. Grupo CC-beta, duas cisteínas contíguas. Exemplos, CCL2 ou MCP1. Grupo C, uma cisteína única, XCL1. Grupo C3XC, duas cisteínas separadas por 3 aminoácidos. Exemplo, CXCL1, fractalquina. Cada grupo possui vários membros numerados como ligantes do receptor respectivo. Exemplo, CCL3 indica o ligante número 3 do grupo CC. Principais quimiocinas e nomenclaturas. Essa é outra tabelinha que seria interessante você dar um print ou você anotar. A nomenclatura atual utiliza o sistema CCL ou CXCL, seguindo números substituindo os nomes históricos que frequentemente causavam confusão na literatura científica. Receptores de quimiocinas. Estrutura. Receptores de 7 voltas na membrana, acoplados à proteína G, permitindo a transdução eficiente de sinais extracelulares. Classificações. 10 receptores CC, 6 receptores CXC, 1 receptor C, 1 receptor C3XC, organizados por especificidade. Promiscuidade. Um receptor pode reconhecer múltiplas quiocinas. Uma quiocina pode ser reconhecida por diferentes receptores. Quimiocinas induzíveis versus constitutivas. As inflamatórias são as induzíveis. E as características são: secretadas após agressão, regulam tráfego, ativação e diferenciação de leucócitos, mais promíscuas no uso de receptores e redundância aparente de efeitos. Especificidade. As quimiocinas de um grupo raramente são reconhecidas em receptor de outro grupo, gerando com efeito antagonista quando ocorre. Já as constitutivas, as homeostáticas,
elas são caracterizadas por produzidas constitutivamente, responsáveis pela migração de órgãos imunitários. Cada quimiocina possui o receptor privativo e maior especificidade na ligação. A flexibilidade. Podem ser hiperreguladas em inflamações crônicas, favorecendo a colonização celular e formação de estruturas linfóides no foco inflamatório. Funções antimicrobianas das quimiocinas. Algumas quimiocinas inflamatórias podem ser constitutivamente expressas em glândulas exócrinas, exercendo funções de defesa direta contra micro-organismos. Quimiocinas com atividade microbicida. CXCL 4, 7, 9, 10, 5 e 20 e a CCL 5 e 28. Libertadas nas secreções glandulares, onde exercem efeito microbicida, semelhantes aos das defensinas. Elas atuam como componentes do sistema imunitário inato, proporcionando a primeira linha de defesa em superfícies das mucosas através da ação antimicrobiana direta. Mapa dos receptores e ligantes. Deixa eu tentar atualizar esse mapinha. Prontinho. Mapa de receptores e ligantes. A figura ilustra os principais receptores de quimiocinas e seus ligantes correspondentes. As quimiocinas constitutivas destacam-se como elementos fundamentais na homeostase imunitária. Tem aqui uma ideia mais ou menos de como que essa rede funciona. A complexa rede de interação entre receptores e ligantes permite a flexibilidade funcional, mas também especificidade quando necessário, representando um sistema de comunicação celular altamente sofisticado e evolutivamente refinado. Vocês percebem que alguns ligantes são diferentes e outros parecidos, só que para o mesmo, para a mesma quimiocina, só para ter essa base. Vamos lá. Quimiocinas para além da imunidade. Embriogênese. Regulação da migração e diferenciação celular durante o desenvolvimento embrionário, orientando células para posições corretas. Carcinogênese. Influenciam quimiotaxia e diferenciação de células cancerosas, podendo promover ou inibir metastização, dependendo do contexto. Angiogênese. Regulação da formação de novos vasos sanguíneos, essencial nos processos fisiológicos e também nos patológicos. Essa versatilidade funcional demonstra que as quimiocinas são moléculas com papéis fundamentais que transcendem largamente a resposta imunitária, participando em processos biológicos diversos ao longo da vida do organismo. A integração citocinas e quimiocinas na resposta inflamatória. Orquestração molecular. A resposta inflamatória eficaz depende da interação coordenada entre citocinas e quimiocinas. As citocinas modulam a atividade celular, diferenciação e produção dos mediadores, e as quimiocinas direcionam o movimento e posição celular. Essa sinergia permite recrutamento seletivo de células apropriadas, ativação no momento e local correto, resolução controlada da inflamação e prevenção do dano tecidular excessivo. O equilíbrio entre mediadores pró e anti-inflamatórios determina a eficácia e segurança da resposta imune. E as perspectivas clínicas e terapêuticas para elas. Alvos terapêuticos. Citocinas e quimiocinas apresentam alvos fundamentais para a terapia de doenças inflamatórias autoimunes e oncológicas. Anticorpos monoclonais anti-TNF-alfa e anti-interleucina 6 revolucionaram o tratamento da artrite reumatoide. Biomarcadores. Perfis de citocinas e quimiocinas servem como biomarcadores diagnósticos e prognósticos em diversas patologias, permitindo a medicina personalizada e monitorização da resposta terapêutica. Imunoterapia. A manipulação de citocinas, interleucina 2 e FN-alfa e bloqueio de quimiocinas emergem como estratégias promissoras em imunoterapia oncológica, potencializando a resposta antitumoral. E desafios futuros.
Compreensão da redundância e pleiotropia exige abordagens terapêuticas sofisticadas, investigação contínua a desvendar novos mediadores e interações, expandindo possibilidades terapêuticas. E é isso, gente. Eu espero vocês na próxima aula. Não esqueçam de fazer as suas perguntas, se querem alguma coisa a mais, além do que a gente já está falando. E amanhã tem mais. Um abraço.